Nós estamos vivendo no país, senhor presidente, um momento extremamente delicado. Eu quero falar sobre essa crise que nós estamos vivendo, sobre a Operação Lava Jato, lista de Janot, escândalo na Petrobras, escândalo no BNDES, que é importante que se diga. Eu, ao chegar nessa casa, assinei o pedido de instalação da CPMI mista, da CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o escândalo da Petrobras, contrariando a orientação do meu partido. Assinei também o pedido de uma CPI para investigar o BNDES, sob o qual nós temos várias denúncias e que estão sobrepostas pelo escândalo maior da Petrobras e que às vezes as pessoas deixam de lado. E assinei também uma CPI para investigar essa questão do HSBC, dessas contas na Suíça. Considero que é uma função do Poder Legislativo a fiscalização dos atos do Poder Executivo, o gasto do dinheiro público e a fiscalização. Por isso, contrariei a orientação do meu partido e assinei esses 3 pedidos de instalação de comissões parlamentares de inquérito. Considero, senhor presidente, que esse país precisa investigar isso. O Ministério Público tem que cumprir a sua função. E o Poder Legislativo também cumprir a sua. E não só de fazer a fiscalização com as comissões parlamentares de inquérito, mas também de se votar aqui as reformas que a sociedade brasileira exige. Porque se o parlamento não tem o respeito do contribuinte da opinião pública, uma grande parcela é pelos escândalos, mas outra parcela é por não votar o que a população tanto gostaria que fosse votado. Uma reforma política, uma reforma tributária que reduzisse a carga tributária desse país. Será que o nosso sistema político é justo? Um sistema que dá acesso a ele, existem exceções, é claro, mas dá acesso a ele mais quem tem dinheiro, quem tem recursos para uma campanha, ou quem representa uma categoria, um segmento da sociedade. E com muita dificuldade dá acesso para quem quer debater ideias, para quem quer entrar pelas ideias. Cabe ao parlamento fazer essa discussão e se votar isso. Vejo, com relação às denúncias, algumas pessoas falando, criticando os excessos de manifestações nas ruas, dizendo que as pessoas estão indo sobre um possível terceiro turno. Ora, a população ir para a rua, gritar o seu direito, criticar desvios de dinheiro público, cobrar dos seus representantes, isso é positivo, isso não é negativo. Se eu acredito numa mudança hoje nesse país, eu acredito na mudança vinda pela sociedade, pela organização da sociedade e pela luta da sociedade civil. A sociedade ir para a rua, lutar pelos seus direitos, isso não é algo negativo, isso é algo positivo. As pessoas devem ir para as ruas, sim, claro, tendo equilíbrio, tendo responsabilidade. Isso é algo importante. Até porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça. É preciso separar direito as coisas, porque não dá para simplesmente a indignação tomar conta e, às vezes, de forma irresponsável, dizer somos contra tudo, sem dizer o que queremos colocar no lugar. Qual é o sistema que queremos? Então, se o sistema tem imperfeições e os personagens desvios éticos inaceitáveis, precisamos punir
os personagens e corrigir o sistema, reformar o sistema. Até porque corrupção existe em todos os países do mundo. O que não pode ter é impunidade. É a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Isso é o que não pode ter. Agora, além disso, nós precisamos também reformar o sistema. Fazer uma reforma política profunda, que mude a forma de se fazer política e a forma de se eleger os políticos nesse país. Quero dizer que lamento o meu partido não ter decidido apoiar os pedidos de instalação das comissões parlamentares de inquérito. Considero que isso não é ser contra tudo. Isso é não obstaculizar uma investigação que o Poder Legislativo também quer fazer. Isso é algo importante para a democracia, que o Poder Legislativo também cumpra o seu papel. E eu espero, senhor presidente, que a investigação do Ministério Público produza frutos. E no final dela, inocentes sejam inocentados e culpados sejam punidos. Sejam eles quem forem e que cargo ocupem nesse escândalo. É o que a população brasileira clama e reclama. Então, quero registrar aqui que assinei os 3 pedidos de CPI no início dessa legislatura, da Petrobras, do BNDES e do HSBC, das contas na Suíça. Agora, não considero que basta ficarmos apenas nisso. Nós temos que avançar por uma reforma. Punir os personagens por desvios éticos inaceitáveis, mas também avançar por uma reforma que mude esse sistema que produziu esses absurdos com o contribuinte brasileiro. Nós precisamos fazer nesse país uma reforma do nosso sistema. Como precisamos também, senhor presidente, sem querer me alongar muito, modificar o acesso ao judiciário. Não pode um presidente da República escolher ministro de Tribunal de Contas, que vai julgar as contas do próprio presidente. Isso deveria ser por concurso público. Não pode o presidente da República escolher a seu bel prazer ministro da Suprema Corte do país, do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas vários agem com isenção, com independência. Muito bem, mas não é um sistema correto. É um sistema que não tem a independência que eu gostaria de ver nas escolhas dessas pessoas. Uma pessoa que é escolhida por concurso público por uma Suprema Corte, ela, na minha concepção, até que alguém me prove o contrário, quero ser vencido pelo argumento, ela tem mais isenção e mais independência do que alguém que é uma indicação política da presidência da República. Ou não? Porque, na minha concepção, isso garantiria uma maior isenção e independência dessas instituições, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União. Concurso público e mandato de 5 anos. Eu quero, por último, dizer a todos os brasileiros que não existe sistema perfeito, muito menos ser humano perfeito. Mas nós temos que cada um fazer a nossa parte e lutar para que nós consigamos construir nesse país instituições que estejam à altura da população, do contribuinte. E isso passa por todos nós darmos a nossa contribuição. A sociedade enquanto sociedade e os agentes públicos enquanto agentes públicos que têm as suas responsabilidades
e que tem que as cumprir. Muito obrigado. Obrigado, senador.